Bom pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou passar para vocês umas dicas de como a gente faz essa reforma, né? Na realidade, a pessoa já tinha essa tatuagem e pediu para colocar um complemento ali. Então, para não mudar muito o estilo da tatuagem, eu vou seguir o padrão de linha fininha que já tinha, entendeu? Na tatuagem antiga. Vou fazer alguns complementos, algumas partes ali que precisa ser colocado, né? Que nem esse cabinho precisa ter a continuidade dele ali, então eu estou fazendo no freehand mesmo, porque não é tão difícil, né? Não precisou nem decalcar. Então eu vou procurar seguir a tatuagem inteira com a linha bem fina, de 3RL. Eu estou usando a maquininha aí em torno de 8 volts mais ou menos. Essa máquina está regulada para essa velocidade. Cada máquina o tatuador vai regular para a velocidade que ele achar melhor, entende? E aí o que você pode perceber é que nessas pétalas das flores de cerejeira eu não estou fechando elas inteiras, olha só. Eu estou apenas fazendo um pouquinho de contorno em algumas partes e deixando algumas partes sem fazer contorno para que ela fique mais delicada, entende? Porque se eu fizer o fechamento inteiro, ela vai ficar um pouco mais rústica, né? Então eu estou seguindo com esse padrão de deixar um pouco assim só no sombreado e algumas partes com um contorno bem fininho. Inclusive essa tinta ela está diluída, é uma tinta que está em torno de 60%, ela é uma tinta de traço. Eu diluí ela um pouco com o diluente, né, para ela ficar mais fina e para que ela fique mais clarinha, na realidade, depois de cicatrizado, para não mudar tanto o estilo da tatuagem, porque a cliente não quer que a tatuagem fique muito escura, não é? Ela quer uma tatuagem mais delicada, mais puxada para cinza, né, uma cor assim mais suave na pele, porque a pele dela é bem branca, né? Então, eu estou fazendo todo esse traçado aí usando a 3RL e sem forçar muito para que ela fique uma cor suave. E o padrão do tipo de trabalho com a 3RL você já sabe, né? Você tem que fazer sempre aquela velocidade constante do traçado em relação à velocidade que a sua máquina está batendo, não é? Isso é muito importante você saber fazer essa relação entre a velocidade da mão do traçado e a velocidade que a máquina está batendo, para você obter uma qualidade melhor de traço ali na tatuagem. Sempre lembrando que você tem que esticar bem a pele, né, para poder sair um traçado mais bacana. E sempre usar um pouquinho de vaselina, né, para não deixar a pele muito ressecada. E também para ficar mais fácil de limpar na hora, né, que você vai passar o paninho toalha ali, ou então o seu papel toalha. Então você pode perceber que eu estou trabalhando com a máquina só um pouquinho inclinada, né? Como eu estou usando a agulha bem fina, eu não trabalho com a máquina muito deitada, eu trabalho ela em torno de 75 graus, né, a inclinação da máquina, e para ela poder dar um traçado mais firme ali, não ter perigo de estourar o traçado, né? E aí você pode perceber que não é difícil de fazer esse tipo de trabalho, né? Mesmo que o contorno do decalque saiu grosso, a gente não se preocupa porque vamos traçar com a agulha fina ali e com certeza o contorno vai ficar bacana depois de cicatrizado. Porque esse detalhe roxo aí vai sumir realmente, daqui a um pouco ele já começa a sumir, conforme a gente vai limpando, ele vai desaparecendo aos poucos, né? Esse que é o drama do decalque, quando às vezes a pessoa não está muito acostumada ainda, né? Não tem muita prática, então o decalque acaba sumindo antes de você conseguir concluir o trabalho de contorno, né? Mas nesse caso aqui que o contorno é fininho, era bom mesmo que sumisse bem rápido para poder a gente visualizar melhor a qualidade do contorno, como está ficando, né? Então você pode perceber que sempre usando um pouco de vaselina ali para não deixar ficar ressecada e também tirar um pouco do excesso da vaselina, não deixar aquela coisa muito lambuzada em cima da pele, porque como está trabalhando com a agulha fina e a ponteira fina, se você passar muita vaselina, a ponteira, na hora que você vai passar na pele, ela vai puxar um pouco de vaselina para dentro dela ali, né? E acaba entupindo. Aí vai chegar uma hora que você vai tentar fazer o traçado e não vai soltar quase tinta, e aí, se você não percebeu que é a vaselina, você vai ter um pouco de dificuldade ali. Aí você vai ter que parar o trabalho, desmontar a máquina para fazer essa limpeza aí dentro da ponteira, né? O biquinho da ponteira. Então passa só um pouquinho de vaselina, só para lubrificar realmente, para não ficar ressecado. E vai seguindo o procedimento, fazendo da maneira que você acha melhor. Onde você achar que já tem algum traçadinho que você quer fazer um retoque, olha só, né? Já vai fazendo retoque todo na tatuagem velha também, um retoque fininho. Mesmo que na tatuagem velha tenha um detalhe assim um pouco mais grosso, né, de contorno, você faz fininho porque depois vai ter o sombreado
e esse sombreado vai encobrir aquele contorno mais grosso e vai ficar só os detalhes mais finos, então fica bem mais bonito, fica mais delicado, né? Para esse tipo de desenho aí, funciona realmente bem. Então você pode perceber também que a maneira de fazer o traçado, você tem que esticar bem a pele para que pegue bem o risco do jeito que você quer. E geralmente você percebeu que eu faço de cima para baixo, né, puxando a máquina. Alguns tatuadores fazem de baixo para cima, de cima para baixo, do jeito que você achar melhor. Tá? Isso aí é você que vai acostumar a fazer o teu tipo de trabalho na hora de fazer o traçado. Eu prefiro fazer de cima para baixo porque além de dar mais firmeza, eu consigo ver melhor o traço, né? Eu consigo ver aonde eu estou passando a máquina de uma maneira melhor, porque dependendo da situação, às vezes você vai passar e a própria máquina ela encobre, né, aquele traço que você está tentando seguir e te atrapalha um pouquinho. E olha só, fazendo as dobras, né, das flores, algumas partes ali que a cerejeira tem umas dobrinhas, né, então eu estou realçando com o contorno e depois eu vou fazer um pouco de pigmentação, um sombreado ali para poder dar um relevo nessas partes. Isso é bem importante, a gente ter um desenho original do lado para a gente poder seguir a ideia, certo? Para não ficar perdido ali tendo que fazer o desenho de cabeça, né? É bom que você tenha o desenho original do lado para você poder seguir e saber o que você tem que fazer, o que você gostaria de fazer, né? Para dar a qualidade que você espera na tatuagem. Quando é esse tipo de trabalho de reforma, é um pouco mais minucioso, porque a gente tem que seguir em cima de um desenho que já está feito, né? E nem sempre é tão bom como a gente gostaria. Quando você está fazendo a tatuagem na pele lisa, é sempre muito melhor, a qualidade vai sair bem mais bacana, né? Porque você está fazendo o desenho ali, você não precisa seguir linha nenhuma de tatuagem que esteja já feita na pele, né? Não vai precisar corrigir geralmente nenhum tipo de erro, e é muito melhor, né, fazer a primeira tatuagem na pele, como a gente diz, né, pegar a pele virgem. Mas de uma maneira ou de outra, os clientes, eles às vezes tiveram essa desventura de fazer uma tatuagem e não ficou totalmente do jeito que eles querem. Então o nosso trabalho como tatuador é também, além de fazer a tatuagem na pele do cliente, é procurar reformar, procurar resolver o problema da tatuagem que a pessoa tem e que ela está um pouco descontente, né? Às vezes ela quer modificar, às vezes ela quer só retocar, reformar. Tem muitos casos também que o cliente às vezes resolve cobrir a tatuagem, né? Fazer um outro desenho em cima. Então, quando é cobertura, a gente tem que analisar bem a hipótese de trocar o desenho e ver qual tipo de desenho vai combinar melhor em cima e para poder executar o trabalho, né? Você pode perceber que eu estou fazendo os contornos em algumas partes apenas do desenho. Eu não estou fazendo em todas as partes, justamente para manter aquela filosofia do desenho mais light um pouquinho, né? Contorninho bem fininho, e algumas partes vão dar aquela sensação de que estão um pouco falhadas. Isso é bacana nesse tipo de desenho, porque ele fica mais delicado, né? Quando é desenho de flor assim, se você deixar algumas partes sem fazer o contorno total, rosas e outros tipos de flores, ficam bem bacanas, porque dá uma impressão de brilho ali naquele local onde não tem o contorno. Mesmo que você não use a tinta branca, nesse caso aqui eu preferi não usar a tinta branca depois no final, né, para dar alguns brilhos, porque essa pessoa ela já teve um problema de alergia em relação à tinta branca. Eu não sei qual problema foi, mas ela pediu para não colocar a tinta branca. E a gente vai evitar dessa maneira ter qualquer tipo de complicação, né? Porque já que a pele dela é bem branquinha, não tem necessidade de colocar pontos de luz ali, porque a própria pele já vai dar um destaque legal em relação ao sombreado, que eu vou colocar daqui um pouco na tatuagem para poder mostrar mais algumas partes que são mais escuras e deixar também as partes mais claras em algumas partes. Então você pode seguir fazendo o seu contorno de uma maneira tranquila. A profundidade geralmente é em torno de 1 milímetro, tá? Essa tatuagem ela no tornozelo é uma pele grossa, tudo mais, poderia fazer até um pouquinho mais profundo, mas como eu quero um trabalho de qualidade mais refinado, que o contorno fique mais clarinho, fique mais fino, mais delicado, então eu estou fazendo com a ponta da agulha bem curtinha, usando a agulha bem fininha 3RL e a tinta bem diluída justamente para ficar, depois de finalizada, depois de cicatrizada, ficar essa qualidade que a gente espera, né? Que ela fique bem suave e cicatrize rápido também, porque sempre que você faz a tatuagem mais suave, ela cicatriza bem mais rápido e fica mais bonita, né? Porque não chega
dar aquela lesão tão pesada na pele, né? Igual quando a tatuagem é muito colorida, muito com pintura sólida, né? Então agora eu estou usando uma de 7 Magnum, certo? Para fazer, inclusive, o sombreado, tá? Porque eu tenho algumas partes ali que eu preciso fazer os cantinhos e se eu for usar a Magnum curvada, ela não vai me dar aquele trabalho que eu quero ali nos cantinhos. Vai ser um pouquinho mais difícil. Então, como são pecinhas pequenas ali para pintar, os espaços são pequenos, eu preferi pegar uma Magnum, que geralmente a gente usa ela, mas ela serve mais para a gente fazer uma pintura sólida, né? Mas eu estou pegando ela para fazer o sombreado aqui, que eu tenho certeza que vai dar um rendimento bacana, justamente porque esse sombreado é um sombreado com a tinta bem diluída também. A tinta está bem ralinha, para depois que ela cicatrizar, ela manter toda essa performance de cor, né, de tonalidade que a tatuagem antiga tem. E você pode reparar também que eu estou fazendo o sombreado novamente em algumas partes da tatuagem velha para dar uma acentuada, né, onde está um pouco mais claro. Eu estou dando uma acentuada para dar um pouco mais de profundidade em alguns lugares. Na realidade, essa profundidade vai ser bem pouca, porque eu não estou usando a tinta pura. Eu não quero usar a tinta pura para não ficar muito escurinha, né, a tatuagem. Então, vai ser um sombreado, um degradezinho bem suave, né, que dá para ser feito tranquilamente com a Magnum M1. E dessa maneira eu vou manter totalmente a qualidade da tatuagem do jeito que a cliente espera. Então sempre é bom estar dando uma limpada, né, para você poder observar. E outra coisa, olha só que interessante, dá para você fazer o contorno também em algumas partes com essa Magnum M1, né, com a Magnum normal, reta. Você faz o contorno em algumas partes que precisar. E aí, para você fazer o sombreado, você faz um sombreado rastelado, olha só que legal. O jeito que eu estou fazendo ali é um rastelado, sem forçar muito, sem estar com a máquina muito forte também, justamente para não pigmentar demais. A intenção é deixar a tatuagem bem suave, um cinza bem clarinho, porque a própria pele da pessoa já vai deixar a cor da tatuagem destacar bastante, mesmo sendo a tinta diluída, entendeu? Então, quando eu vou trabalhar nessas partes mais pequenas, eu viro a máquina bem de ladinho para pegar apenas o cantinho das primeiras agulhas ali, né? E fazer as beiradinhas, entende? Onde eu preciso de um espaço menor ali, né? Então fica fácil de trabalhar dessa maneira. Onde é o talinho ali, o cabinho, né? Eu trabalho com ela de lado e vai legal. Olha só, você pode ver que estou sempre trocando a posição da máquina, virando de um lado, de outro. Isso aí é muito importante, é fundamental que você treine bastante para você saber qual a posição que você precisa virar a máquina na hora de fazer algum detalhe, né? Porque o que eu vejo muito aí em alguns tatuadores que estão começando, eles têm muita dúvida em relação a como virar a máquina, qual posição que tem que pegar a máquina na mão, qual velocidade, e tudo isso daí é muito fácil. Depois que você desenvolveu aquela certa técnica ali, você não esquece mais, você já vai olhar para aquela parte do trabalho que você tem que fazer e você vai saber exatamente a velocidade, a profundidade, a inclinação da máquina, tudo você já vai conseguir ter na sua memória, inclusive o local onde você quer escurecer um pouco mais, onde você acha que precisa escurecer um pouco mais, você já vai ter tudo isso daí na sua memória, mesmo que você não tenha um desenho original ali do lado para você tirar referência, você vai conseguir ter isso aí tudo guardado na sua cabeça já, a partir do momento que você treinar bastante, você desenvolver bem a técnica. Então é muito importante sempre que você se dedique a fazer os treinos, né, a observação também dos desenhos, observar onde tem sombreado mais escuro, sombreado mais claro, qual é a tonalidade do sombreado para você poder fazer a diluição da tinta, né, colocar um pouco de diluente ali para quebrar aquela força que a tinta tem e poder conseguir, na hora de tatuar, conseguir aqueles nuances de sombreado de cinza que você precisa. Porque na realidade essa tatuagem ela vai ficar um pouco acinzentada depois de cicatrizada, que essa na realidade é a função que a gente quer. Diluindo a tinta, a gente vai deixar a tinta bem fraquinha e a cicatrização vai ser muito mais rápida, vai cicatrizar em torno de 3 a 4 dias essa tatuagem. É lógico que a pessoa vai ter que ter um cuidado super especial, né? Seguir as regras da cicatrização para poder ter a cicatrização rápida. Mas quando é esse tipo de trabalho bem suave, de sombreada, a tatuagem cicatriza muito mais rápido, porque não é uma pintura sólida, né? Quando você faz a pintura sólida, a tatuagem vai demorar um pouco mais, porque ela tem que perfurar bastante, vai entrar mais pigmento na pele, então acaba lesionando um pouco mais o local onde foi feita
a tatuagem. Mas dessa maneira aqui, ela cicatriza bem rapidinho. E a técnica que a gente usa para fazer esse tipo de sombreado é muito fácil. Ali onde tem os cabinhos a gente faz em forma de bolinha, né? E nas flores a gente faz em forma de arraste. Aí bem rapidinho, você pode fazer um zigue-zague com a maquininha, empurrando para frente e para trás, ou você pode empurrar só para frente, dependendo do tamanho do espaço que você tenha para preencher, né? E saber também a quantidade que você tem que escurecer, porque mesmo que a tinta estiver diluída, se você ficar passando muito no mesmo lugar com aquela tinta, ela vai escurecer mais do que você gostaria, entendeu? Então, tem muitas pessoas que pensam, a tinta está diluída, ela sempre vai ficar na mesma proporção de cinza. Não, se você pintar muito, pigmentar muito no mesmo lugar, ela vai entrar mais pigmento e vai escurecer. E talvez depois de cicatrizado você não goste muito da qualidade, porque vai ter alguns locais que vai ficar muito escuro e outros locais vão ficar muito claros, né? Então, o interessante é você aprender como fazer esse balanceamento entre a quantidade que você vai ter que pigmentar na pele para que ela fique no tom que você quer, depois de cicatrizado, né? Você pode perceber o interessante, algumas pessoas até acham estranho, né, porque sangra bastante e tudo mais. Não é que sangra bastante, é que como você está trabalhando com a tinta mais ralinha, né, a tinta está bem aguada, é lógico que o poder de cobertura dela vai ser bem menor do que se você estivesse trabalhando com a máquina com a tinta pura, lógico, né? Então, como essa tinta está bem ralinha, na realidade ela tem mais diluente do que o pó da tinta realmente para ficar na pele. Então, a maioria dos locais onde a gente passa mais rápido ali, que não chega a pigmentar bastante, a tinta vai ficar bem clarinha e ela não dá aquele poder de cobertura que a pele precisa, né? Mas foi perfurado aquele local. Então, como ela está bem ralinha, ela vai deixar fluir o sangue, por isso que fica avermelhado, e em torno de 2 a 3 dias esse avermelhado começa a sumir e a cor acinzentada começa a aparecer, e quando cicatriza o avermelhado some totalmente, é lógico, a gente já sabe, e o cinza vai ficar em vários tons ali bem bacanas, dependendo da quantidade de passadas que a gente deu ali, né? A profundidade e a diluição da tinta. Então, é bem bacana a gente observar isso também, porque a gente às vezes pensa que vai fazer a tatuagem e ela vai ficar nesse tom marrom, né? Os clientes, às vezes tem alguns clientes que chegam e com um desenho parecido com esse tom marrom, né? Que às vezes o tatuador acabou de fazer a tatuagem e tirou foto e colocou na rede social, e eles querem que fique desse tom depois de cicatrizado, mas esse tom é simplesmente o sangramento que deu ali no local, porque os poros estão todos abertos, né? Tudo perfuradinho. Então a pessoa imagina que vai ficar depois de cicatrizado nesse tom marrom, mas não fica, ele vai ficar acinzentado e vai ficar bem bacana depois de cicatrizado, né? Vai ficar um tom bem aveludado, fica bonito pra caramba, principalmente no caso dessa minha cliente que tem a pele bem clara, e essa pele clara ela mostra muito bem os detalhes do sombreado da tatuagem depois de cicatrizado, né? Inclusive os traços bem fininhos, mais cinzas, mais delicados, eles aparecem bastante quando a pele é clara, porque a pessoa não toma sol, né? Quando a pessoa não toma sol, a tatuagem fica bonita por muito mais tempo, né? Ela dura mais tempo na pele. Então é isso daí, as dicas que eu tinha para passar para você hoje nessa aula era isso daí. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o suporte, ou o que é mais bacana é que você treine e tente fazer esse tipo de trabalho também numa pele artificial, ou mesmo em alguma pele de alguma pessoa que você possa estar tatuando, né? Para você poder adquirir mais técnica e pegar mais o jeito de como fazer esse tipo de trabalho. Legal? Porque a tatuagem, na realidade, ela tem várias vertentes, tem muitas maneiras de você fazer uma tatuagem, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula aí. Um grande abraço do Zago Tatu.